Oi, gente, bom dia. Essa é minha voz de sono de quem acordou. Agora são 9h26 da manhã. Já fiz meu cafezinho. E o vídeo de hoje, como vocês podem ver aí no título, é um vlog de escrita. Um dia inteiro escrevendo comigo. Meu plano era acordar mais cedo, mas como ontem eu acordei 6 horas da manhã, porque eu tinha muita coisa pra fazer. E ontem eu fui dormir, era 11 horas, eu acho. Eu tava com muita dor de cabeça na hora que eu fui dormir. Então eu dormi um pouquinho mal, então era pra eu ter acordado mais cedo, mas eu não consegui. Meu olho tá bem pesado. Eu ainda sinto um pouquinho de dor de cabeça. E essa é a minha voz de manhã, então não me estranhe, por favor. Bom, eu já tô aqui no meu notebook me preparando pra escrever. Já tô com meu cafezinho em mãos. Já abri aqui meu documento e eu tô com tanto sono. Mas hoje eu tenho bastante coisa pra escrever, porque nos últimos dias eu não consegui escrever, então eu fiquei um pouco atrasada. Hoje eu falo escrever, mas na verdade é continuar o planejamento do livro. Então hoje eu tenho, deixa eu ver aqui a minha agenda. Eu organizo cada dia na agenda do Google, pra eu não me perder. Nossa, hoje na verdade eu percebi que eu tô bem atrasada. Eu tinha que escrever o capítulo 17, 18, 19, 20 e ainda fazer o prólogo, que eu queria já ter feito, mas também não consegui por causa de tempo. Então é isso que eu vou estar tentando fazer hoje, gente. A minha to-do list vai ser planejar o capítulo 17, 18, 19, 20 e escrever o prólogo. Vamos ver se eu vou conseguir, né, fazer tudo hoje. São 9h30, então eu acho que talvez dê. Vai também depender aí da minha criatividade, porque eu preciso estar bem criativa para escrever os capítulos. Mas também, se não tiver, eu vou escrever o que vier na minha mente, porque esse aqui é só o planejamento. Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, acho que já vou tomar um remédio. Aí não liguei pro meu cabelo, porque eu acabei de acordar, então tá um pouquinho bagunçado. Mas é isso, vou começar escrevendo aqui o capítulo 17 e quando eu terminar, se a minha dor de cabeça já tiver aumentado, eu vou tomar um remédio pra poder continuar depois. Vamos lá. Bom, gente, voltando. Eu tomei um remédio pra dor de cabeça porque eu não tava aguentando. Agora já é meio-dia e eu percebi que eu não falei muito sobre o livro, né? O projeto que eu tô fazendo. Ainda não tem o nome, o projeto do livro. Eu tive a ideia de um título, mas ainda não sei se vai ser esse título mesmo. E eu tava fazendo o planejamento dos capítulos. Mas aí eu parei porque eu comecei a pensar em outras coisas sobre a história. E aí eu fui anotando tudo aqui. Coisas que estavam vindo assim na minha cabeça e eu precisava logo anotar. Anotei aqui na folha canção. E o que tava vindo na minha cabeça era a linha temporal, né, de eventos que ia acontecer na história e que acontecia antes da história. Porque, como eu já disse, vão ser provavelmente 2 livros. Um sobre uma guerra que aconteceu antes e o segundo livro sobre a história mesmo no presente. Então eu vou falar um pouquinho sobre a premissa desse meu livro que se passa na atualidade. Ele é um livro de fantasia que se passa em outro mundo, como se fosse uma outra terra. Não é a nossa terra que a gente conhece aqui, com os países que a gente conhece. É uma outra terra. E é um livro de fantasia que envolve magia. Então a gente tem a minha personagem principal. Eu não vou falar o nome dela porque eu não tenho certeza se ainda vai ser. Então só vou falar a protagonista. A minha protagonista, ela tem 18 anos, 17, 18 anos. Tá nessa faixa etária. E ela vive nessa cidade fictícia que eu inventei, numa parte bem pobre da cidade. Então ela às vezes passa um pouco de necessidade. Nem sempre tem comida. Ela mora com a avó dela e com o irmão mais velho dela. E a avó dela tá doente, tá sofrendo com uma doença e ela tá prestes a morrer. Então a protagonista tem que fazer de tudo pra conseguir dinheiro, pra comprar remédios e essas coisas, pra cuidar da avó, pra tentar
deixar a avó o mais bem possível e evitar a possível morte dela. Vou falar só mais uma coisa. Ela vai entrar numa aventura e essa aventura tem a missão, tem a ver com salvar a avó dela de algum jeito, que eu não vou falar como, porque acho que daí já vai ser muito spoiler. Mas essa missão que ela vai entrar é pra poder salvar a avó dela. Ela vai acabar parando como se fosse em outro plano, um plano mágico, com magias, e ela vai ser acompanhada pelos 2 amigos que ela conheceu na escola, que também tem outros objetivos quando eles embarcam nessa aventura com ela. É basicamente isso, falando bem por cima. Tem muito mais detalhes, obviamente, que eu não vou falar. Eu já criei a história, o background da cidade que eles moram, né? É uma cidade fictícia. Já criei um background sobre uma outra cidade, que é a cidade que se passa o outro livro, que vem antes desse, sobre uma guerra que aconteceu nessa outra cidade. E eu tô muito ansiosa. E o que tava me atrapalhando era que eu precisava de uma linha do tempo. Uma linha do tempo pra eu saber quantos anos se passaram desde a guerra que aconteceu na outra cidade até o tempo atual em que se passa, né? Com a minha protagonista de 18 anos. Mas é basicamente isso, falando bem por cima mesmo. Tem muitas coisas que vão envolver magias e coisas mágicas. E eu tô pensando que vai ser talvez uma duologia, né? Porque já tem esse livro que se passa antes, o livro da atualidade, né? Que se passa agora. E talvez teria mais um livro, porque eu não sei se eu vou conseguir resolver todos os problemas nesse primeiro livro, que é o livro que se passa no momento de agora, né? Mas é isso, eu vou continuar planejando aqui os capítulos e daqui a pouco eu volto. Atualizações pra vocês, gente. Meu cabelo tá bem bagunçado, mas eu consegui escrever até o capítulo 18, até agora, porque eu tenho outras coisas que eu preciso fazer durante o dia, então não dá pra eu ficar só escrevendo, mas eu tô tentando ao máximo, todo o tempo que eu tiver, só ficar escrevendo. E agora eu vou escrever o capítulo 19, mas antes eu vou mostrar pra vocês como que tá meu documento aqui no Google Docs. Gente, eu tô prestes aqui pra começar o capítulo 18, planejamento, né? E eu queria mostrar pra vocês como é que tá o documento aqui do ladinho na aba, ó. Aqui eu coloquei o Draft Zero, né, que é o rascunho zero, né, o primeiro rascunho da história completa. A primeira versão da história completa, né, na verdade. Eu ainda não comecei a escrever, né, porque eu tô planejando, como eu disse pra vocês. Aqui embaixo tem o esqueleto da história, que eu não vou clicar, mas eu já tô no capítulo 19, né. Aqui tem a sinopse, também não vou clicar, porque a sinopse do livro já tá aqui. Apesar de eu achar que eu vou mudar algumas coisas, mas tem bastante spoiler, né? Aqui eu tenho a aba dos personagens. Os personagens que eu já tenho até agora, mas também não sei se esses novos vão ficar. Aqui eu coloquei uma aba de ideias. Ainda tá vazia, mas quando eu tiver mais ideias sobre a história, eu vou adicionando aqui pra eu não esquecer. Aqui eu tenho a estrutura de 3 atos, então aqui eu vou tentar fazer um resumo do que acontece em cada ato da história. Então vão ser 3 atos. Aqui eu tenho uma aba de subplots, então aqui eu vou estar escrevendo quais os outros plots que eu vou estar querendo colocar na história, mas que são subplots, né, que não são o plot principal da história. Aqui eu tenho uma aba só de cenas. Então aqui, todas as cenas que eu tiver em mente, que eu já sei que vão acontecer, eu vou ir colocando elas aqui. Já tenho várias em mente. Pode ser de qualquer capítulo que tiver. E aqui eu tenho uma aba que chama Anotações pro Draft 2. Devia estar aqui Draft 1, né? Deixa eu mudar. Por que Draft 1, né? Porque a primeira versão da história que eu vou escrever, ela vai ser o Draft Zero, né? Que é a primeira versão da história. Então vai ser o Draft Zero.
E aí, quando eu terminar de escrever essa primeira versão, eu vou escrever a segunda, que na verdade vai ser a primeira. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas as pessoas, pelo que eu vi, as dicas que eu peguei na internet, as pessoas falam desse jeito. A primeira versão da sua história chama Draft Zero. E aí, quando você for escrevendo e mudando as coisas e aprimorando, você vai fazendo cada versão, né? Como se fosse rascunho 0, rascunho 1, rascunho 2. A minha voz, eu não sei porque ela tá ficando rouca, mas enfim. E aí você vai fazendo vários rascunhos até chegar no rascunho que vai ser a sua versão final do livro, né? Então, é basicamente desse jeito que eu tô organizando a minha história. Eu espero ter dado alguma dica pra vocês que possa ajudar se vocês estiverem escrevendo alguma coisa. E eu acho que esse jeito aqui vai me ajudar bastante nessa história. Então agora eu vou escrever o planejamento, né, do capítulo 19. E falta só mais esse e o capítulo 20 e fazer o prólogo. Queria fazer o prólogo hoje, eu não sei se vai dar tempo. Mas é isso, gente. Até agora eu não fiquei cansada nem nada. As ideias estão vindo na minha cabeça, estão fluindo, ainda bem. E eu tô chegando numa parte bem legal da minha história. Mas uma coisa que eu notei é que, como esse é o primeiro planejamento que eu tô fazendo dessa história, eu acho que tem muitos capítulos até chegar de fato na aventura, entendeu? Então eu acho que talvez eu vá ter que diminuir algumas coisas, porque senão vai ficar muito, talvez, maçante pro leitor até ele chegar na parte da aventura, né? Que é o chamado pra aventura, né? Então talvez eu vá ter que diminuir algumas coisas, cortar alguns capítulos, talvez, pra história fluir um pouco mais rápido. Eu também não quero que seja um calhamaço gigante essa história, mas eu também não sei, talvez seja. Não sei se ele teria mais de 500 páginas. Eu acho que não, mas eu não duvido. Então, é isso. Mas se tiver também, não sei se vai ter problema ou não. Mas é isso, daqui a pouco eu volto com mais atualizações. Bom, gente, terminei aqui de escrever o capítulo 20. Não o capítulo, né? O planejamento. E uma dica que eu dou pra vocês é, se vocês estiverem escrevendo um livro, um romance, uma fantasia, um terror, sempre leiam livros do mesmo gênero que você tá escrevendo. Por exemplo, eu tô escrevendo uma fantasia e o que eu tô lendo aqui atualmente é Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas. Tô quase aqui no finalzinho do livro. E me dá muita inspiração ler fantasia enquanto eu tô escrevendo uma fantasia, né? Então, como eu disse, eu terminei aqui de escrever o capítulo 20. Eu tô bem ansiosa de como tá ficando. Agora eu vou escrever o prólogo. Eu vou fazer só um rascunho do prólogo, não vai ser, obviamente, o prólogo final, que vai pra versão final do livro, porque eu tenho certeza que daqui 3 dias, quando eu ler de novo isso daqui, eu já vou querer mudar algumas coisas. Mas eu vou escrever mesmo assim, pra eu já ter uma base do que eu quero. E pra fazer esse prólogo, eu tô aqui com algumas informações da história que eu tenho escrito naquele fichário que eu mostrei em um vlog meu. Nesse fichário aqui eu tenho várias informações sobre a minha história. E aí, pra escrever esse prólogo, eu peguei aqui 3 páginas do que eu vou precisar. Aqui tá falando um pouquinho sobre a magia, tá falando sobre uma personagem em específico e sobre um outro personagem também que é específico pra esse prólogo, pra quando as pessoas lerem o meu livro, elas terem uma ideia um pouco sobre o passado desse mundo que eu estou inventando. Então é isso, eu tô muito ansiosa de como tá ficando. E essa daqui é a história mais longa que eu fui planejando, porque as outras histórias que eu já tentei planejar durante a minha vida, ou já tentei começar, eu nunca fui pra frente. Eu acho que o máximo de capítulos que eu já tinha planejado pra uma história foi de 5 a 10 capítulos, no máximo. Esse daqui eu já tô no capítulo 20, então agora já não tem mais volta, já tô indo bem longe com essa história, e é por isso que eu tô ficando bastante animada. Agora são 5h14 da tarde, vou escrever o prólogo e daqui a pouco eu volto.
Na verdade, eu vou pegar um copo de água porque eu tô com muita sede. Preciso beber água. Bebi pouca água hoje, então vamos lá pegar um copo de água. Gente, outra dica muito importante é usufruam sempre do Pinterest, tá? O Pinterest, pra quem não sabe, acho impossível não saber, é um site onde tem várias fotos sobre qualquer coisa que você pesquisar ali na abinha dele. Vai aparecer muitas fotos que trazem muita inspiração. Então, eu precisava descrever agora uma floresta aberta. Eu pesquisei no Google, mas não apareceu nada do que eu tava imaginando. E, ao pesquisar aqui no Pinterest, a gente acha várias imagens muito, muito boas. Olha só. Então, isso daqui é uma floresta aberta do jeito que eu tava imaginando. Era mais ou menos assim. Então, usem bastante o Pinterest, tá, gente? Tá aí uma ferramenta muito boa que pode ajudar muito vocês na hora de criar uma história. Bom, gente, terminei de escrever aqui o prólogo. Agora são 6 horas da tarde. E eu não tô tão feliz ainda com o prólogo que eu escrevi. Eu espero que amanhã eu já esteja com outras ideias pra colocar nesse prólogo, porque eu não acho que ficou muito interessante do jeito que eu escrevi. Mas eu vou relevar por hoje, porque eu já escrevi demais, eu escrevi bastante. Tô escrevendo desde as 9 e pouco da manhã, acho que 9h30, né? Foi quando eu comecei o vídeo. Mas foi um dia bem produtivo, consegui fazer tudo que eu queria. E pra terminar esse vídeo eu vou terminar desse jeito, com o cabelo assim, meio descabelada mesmo. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, outra dica que eu vou dar aqui pra vocês. Usem os sinônimos, gente, site sinônimos, sinônimos.com. Precisava encontrar uma outra palavra pra jorrava. E aí escolhi aqui essa palavra, espirrava, pra colocar no meu prólogo. Então esse site aqui ele é muito bom, ajuda quando você não consegue pensar em outra palavra para alguma específica que você esteja querendo escrever. É só você jogar aqui na barra de pesquisa que ele vai te dar qualquer sinônimo de qualquer palavra que você escolher. Eu fiz aqui uma outra pastinha pro prólogo, só pra deixar ele separadinho. E tá aqui escrito, mas obviamente eu não vou mostrar porque, né, spoilers. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de ter passado algumas horinhas do meu dia escrevendo comigo. Deixa um like se você gostou, deixa aqui nos comentários qualquer coisa que você queira escrever. E é isso, gente, um grande beijo e até o próximo vídeo.